Bom, estamos voltando ao vivo, então estávamos no momento preparando para a nossa prece, então agora vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus a bênção, a paz e o amor. Divino Mestre, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui no início de mais uma semana, essa semana que será abençoada, porque o nosso pensamento assim já a destina. Nós já pedimos para Ti, ó Mestre Jesus, e sabemos que quando o pedido, ele é um pedido do fundo da alma, assim este pedido é atendido, porque nós estamos aqui reunidos em várias pessoas que aqui se encontram, e quando 2 ou 3 concordam no mundo, assim é no mundo espiritual também. Neste dia que nós rogamos também por aqueles que passam pelas provações, rogamos pelos nossos irmãos que a saúde do corpo neste momento está fragilizada. Nós pedimos, Senhor, a bênção da Tua cura, a bênção da coragem, a bênção da fé. Graças Te damos, Senhor. Ilumina este momento em que estamos todos reunidos. Dai-nos a paz e a tranquilidade. Que durante este estudo as águas possam ir sendo fluidificadas, os lares possam estar recebendo a limpeza espiritual através destes trabalhadores. Graças Te damos, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, a gente teve um pequeno problema técnico, né? Normal nesses momentos em que a gente está mexendo com tecnologia, né? Mas a gente cumprimenta a todos aqueles que também já comentaram. Eu acabei perdendo aqui a lista de pessoas que falou. Então, boa noite para você que eu não tive oportunidade de dar uma boa noite, tá bom? Tive que mudar, inclusive, para o celular aqui, porque o computador travou totalmente. Mas vamos lá. Continuamos aqui. Oi, Kênia. A Kênia está aqui acompanhando. Lembrando que todos podem participar do estudo, né? Aqueles que quiserem colaborar, trazer o seu comentário. Como dissemos no início da transmissão, o tema de hoje é vivência do amor. E falar sobre vivência do amor é falarmos sobre o próprio Deus. Boa noite, Pati. Que bom que você está aqui. E falar do próprio Deus é exatamente todos nós aprendermos um pouquinho mais sobre essa essência divina, a qual nós somos também, né, resultantes. A gente é preciso que a gente compreenda que fomos criados, né? O próprio Deus nos criou, simples e ignorante, como a gente aprende no Livro dos Espíritos. E somos resultado de uma possibilidade cada vez maior de compreensão, porque é algo muito interessante quando a gente fala sobre livre-arbítrio também, que é uma lei divina. Nós somos convidados a realizar esse progresso. E o objetivo final de todos nós será esse, mas nós podemos postergar, nós podemos estacionar. Vide algumas leituras que nós temos oportunidade de acessar, como, por exemplo, libertação. Quando nos entregamos demais ao orgulho e ao egoísmo, a gente perde, inclusive, a forma do perispírito, a forma perispirítica. André Luiz, inclusive, vai dar
uma nomenclatura de ovoide. Então, é importante que todos nós, a gente possa compreender e utilizar a nossa potencialidade de escolha. Nós temos escolhas. E usá-la da forma maior. Ah, mas eu não escolhi nascer nessa família. Escolheu sim. Antes de você encarnar, você escolheu nascer nessa família. Ou o resultante das suas ações nesta lógica divina fez com que você nascesse nessa família, né? Porque a gente pode, inclusive, aqui nos referir, e nós estamos aqui estudando isso, é muito importante, né? Podemos nos referir sobre o pai de André Luiz. O que acontece no mundo espiritual, né? A gente percebe que a mãe de André Luiz, ela avança espiritualmente pelo conhecimento, pela vivência do amor que ela desenvolveu, né? Através da humildade, né? Através do cuidado, sempre foi uma mãe muito cuidadosa, através da conexão divina. E a gente percebe que delas, daquele grupo familiar, ela era o espírito mais avançado. Ela desencarna, vai para regiões superiores do mundo da verdade, tanto é que André Luiz não consegue acessá-la, porque André Luiz, quando é resgatado, ele vai para nosso lar, e o relato que nós temos naquele livro é que ela está em regiões ainda mais sublimes. Olá, Viviane, muito boa noite. E o que acontece, então? Acontece que, em determinado ponto, André Luiz toma conhecimento de seu pai. Seu pai havia feito escolhas equivocadas e ainda estava preso nas teias da ignorância e numa região inferior do mundo espiritual, no umbral. E em determinado ponto, o que a gente vai acompanhar na leitura? Que ela vai fazer esse resgate. Qual a forma que ela vai promover esse resgate? Ela vai localizá-lo novamente, uma nova encarnação. Ah, então quer dizer que o pai não escolheu encarnar? Daquela forma, escolheu por causa das suas ações. Mas veja, o que vai resgatá-lo? O que vai resgatá-lo é exatamente o amor. E então, que eram as suas amantes na época em que ele estava encarnado na Terra, ou seja, ele traía a mãe de André Luiz. Mas mesmo assim ela amou, ela resgatou, e por isso que ela estava na região mais elevada. E isso é muito interessante. Porque nós temos muita dificuldade em relação a exatamente os desafios da vida. A grande questão de todos nós, e isso é algo que a gente reflete, a gente tem refletido dentro da doutrina de Jesus. A gente vem refletindo desde o momento em que nós conhecemos o Deus único. Desde Moisés, os profetas, a gente tem aprendido sobre essa essência, essa lei divina. E estamos chegando ao ápice do planeta de provas e expiações. Estamos realmente fazendo essa transição? Estamos na época de transição. Lembremos o livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai nos falar que no orbe de Capela, os espíritos que lá se encontravam estavam passando pelo mesmo momento que nós estamos passando agora, isso há anos atrás, milhões de anos atrás, quando eles vieram para este planeta que, naquele instante, possuía toda uma questão primária da evolução. Saíram de um local onde o avanço tecnológico já havia sido feito, onde o convite para o avanço moral já havia sido realizado, porém existiam aqueles que eram renitentes. Eles podiam continuar? Não podiam continuar, porque o planeta também é um organismo vivo. E o que nós estamos tendo a oportunidade?
quando nós chegamos ao ápice, então, da prova e expiação, nós temos a oportunidade de conhecer todo este conteúdo de forma clara, porque antes ele só era acessado por alguns espíritos que já estavam preparados para isso. Uma noite abençoada, minha irmã Márcia, Deus abençoe, obrigado pela audiência. E então, nós, através deste momento da evolução, estamos sendo convidados a compreender racionalmente todos estes mecanismos. Qual que é a grande missão do Espiritismo? Isso está lá no Livro dos Espíritos. Combater frente a frente o materialismo, pela força da razão. Por isso que a gente tem estudado a fé raciocinada. Por isso que a gente tem conversado e refletido sobre a questão dos sentimentos. Os sentimentos, eles são algo que nós somos convidados a trabalhar. Não é uma questão, muitas vezes, de nós estarmos como se fôssemos conduzidos. É preciso que nós conduzamos. O fato de nós mais conhecermos é exatamente este fato de nós termos as rédeas de nossas escolhas cada vez mais, para que nós possamos então atingir o melhor que nós podemos. E quanto mais a gente evolui, mais o nosso escopo de possibilidades são ainda maiores. É só a gente lembrar das questões culturais, né? Há pouco tempo atrás, a gente nascia, casava e morria numa mesma região. Por quê? Porque a nossa possibilidade de conhecer pessoas, de vivenciar experiências, era muito mais limitado. Hoje não. Hoje nós podemos viajar o mundo, mesmo dentro de nossas casas. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo um verdadeiro seminário, uma reunião ampliada, com a participação de várias pessoas. Então, ou seja, todos nós temos possibilidades muito maiores de erguer o cabo da enxada e trabalharmos. Bastando para isso que nós façamos essa preparação interior, que nós utilizemos o melhor, que nós compreendamos o poder da amizade. Olha, as nossas relações geram oportunidades. A exemplo disso, estamos aqui, né? Quando a gente se dispõe ao trabalho, janelas são abertas. E isso é uma coisa que às vezes, né, é difícil, porque às vezes a gente tem traumas, e estes traumas são muito compreensíveis, né? O nosso espírito é um espírito milenar. Mas a gente agora está compreendendo a essência destes traumas e trabalhando. Está compreendendo o que significa este amor. A espiritualidade amiga, por nos conduzir a essa reunião, sim, ela nos conduz. Isso é muito bonito. Quando nós estamos numa possibilidade, minha irmã Márcia, e a espiritualidade observa que nós aproveitamos bem essa oportunidade, ela nos dá mais oportunidade, cada vez mais. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E Jesus vem nos chamar para esta consciência. Vem nos chamar a esta lei. E isto é algo que não está fechado em um corpo rígido de apenas uma possibilidade de descoberta da verdade. Está disposta em vários elementos que estão dispersos no nosso planeta. Por isso que a gente diz assim, não é só o espiritismo, nunca é também o budismo, o shintoísmo, o islamismo, a ciência, a filosofia, tudo colabora, bastando que nós tenhamos olhos de ver.
ouvidos de ouvir. E o amor é essa atração universal. E é o que a gente vai trazer um pouquinho hoje. A gente fez esses comentários iniciais, porque tudo isso é resultado do amor. Exatamente. A irmã Kenny lembrou uma passagem muito importante. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. É assim. É assim. Ah, por que determinadas coisas ainda não aconteceram na minha vida? Porque talvez, meu irmão, minha irmã, nós desperdiçaríamos. Nós desperdiçaríamos. Cometeríamos os mesmos equívocos. Ah, eu tenho muita dificuldade financeira. Por que, meu irmão e minha irmã? Porque talvez, né? Porque a gente não pode chegar e fechar determinado resultado de uma lógica em um caminho só, né? Estamos só fazendo uma ponderação. Talvez em determinada vida nós tivemos muitos recursos. E o que nós fizemos? Nós desperdiçamos. Aí a gente pede, a gente roga ao Pai Celestial: Pai, não deixe que nessa vida eu me perca, que eu tenha realmente essa dificuldade para que eu possa valorizar. E assim acontece porque nós mesmos pedimos. Lembra o que a gente estava comentando lá atrás? Isso é o reflexo necessário do aprendizado que nós precisamos realizar. Por isso que a gente diz que quando a gente aprende, a prova cessa. Estamos passando por alguma coisa difícil? Qual que é o aprendizado que aquilo quer nos trazer? Compreendamos, aprendamos, coloquemos em prática e aí as coisas simplesmente mudam, né? Bom, então nós vamos trazer aqui uma página do nosso querido Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Essa mensagem coroa este livro, né? A última deste livro. Boa noite, meu irmão Edson, obrigado pela sua audiência, estar aqui com a gente nessa vibração. Vamos vibrar juntos, precisamos de um mundo cada vez melhor, isso depende da nossa vibração. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte no livro Pensamento e Vida: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Essa passagem, essas 3 frases são incríveis, porque o amor é todo o resultante da própria essência divina, é o reflexo do Criador em nós. E ele está em todas as coisas, em todas as pessoas. Por mais que a gente possa, muitas vezes, julgar determinadas individualidades, o que acontece, né? Essas individualidades, elas estão sendo amadas, estão em aprendizados, às vezes podem estar até equivocadas, e muitos de nós estamos, mas o Pai não nos deixa de amar. Jesus não veio a este mundo porque este mundo era digno dele. Não é verdade? Senão nós não o crucificaríamos. É uma questão de lógica. Jesus veio a este mundo por amor, para que nós possamos compreender o que este amor nos gera. E sim, a segunda vinda de Jesus, ela já é uma atração. Porque todos aqueles que aprendem a amar, Jesus volta. Jesus já voltou no coração de muitos. A vivência do amor nos traz uma conexão direta com o Mestre. Quem não sentia Jesus no Chico? Não é verdade? Pensou no Chico, lembrou de Jesus, não é? Sim, porque ele veio também nos matar essa saudade de Jesus. E através da missão dele, ele conseguiu realizar isso. Estamos aqui estudando uma página límpida sobre amor. E Jesus, então, se manifesta. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estaria
no meio deles. E aqui Ele está no meio de nós, a partir do momento em que a gente manifesta este amor puro. Bom, vamos continuar, vamos trazer aqui mais uma passagem interessante para a gente refletir, né? Aqueles que muito estudaram e que a gente tem notícias do mundo espiritual que estiveram aqui exatamente nessa lavoura do amor, trabalhando, laborando, né? Olha o que nos diz Leon Denis. Irmã Roseli Domingues, que bom estar com você. Deus te abençoe. Boa noite. Que bom que você está com a gente. Diz o seguinte: o amor é uma força inexaurível. Ou seja, não acaba. É uma chama que continua. A força do amor. Renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Keninha, quem não sente essa alegria de fazer o bem? Como nos sentimos bem, não é verdade? Né, Edson? Quando damos um pão, Roseli, né? Querida Márcia, querida Viviane, querida Pati, quem não sente este amor de Jesus quando está fazendo bem? A gente sente algo queimando dentro do nosso coração. Por quê? Leon Denis vai nos dizer. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. A gente diz até amém, né? Isso aqui é glorioso, meus irmãos. A atuação de Deus no mundo, nas nossas vidas. Nós, como essência do Criador, como nós precisamos disso? Como nós temos fome disso? Através do amor, mesmo que muitas vezes aquele irmão ou irmã não sejam conhecedores da doutrina do Cristo, o que acontece? Acontece que Deus se manifesta. Outro dia estávamos escutando um amigo, nosso querido irmão Júlio Carvalho, que realiza um trabalho muito bonito de ação, de auxílio ao próximo. Ele dizia o seguinte, que quantas vezes ele tem visto nos homens de ciência forças elevadíssimas, manifestações divinas, porque o amor é essa essência. A Kennedy diz o seguinte aqui: todos temos condições de fazer o bem e emanar nossa luz divina. Exatamente. O reflexo, né? Abigail para Paulo: ama, trabalha, confia e espera. Isso mesmo. E é o que nós estamos sempre sendo convidados também. Porque amor sem trabalho não é amor. Amor sem confiança não é amor. Amor sem esperança não é amor. E aí a gente reflete, bom, se nós não estamos tendo isso, nós estamos ainda aprendendo a amar. Porque o amor é paciente. Mas a gente continua aqui. Olha que bonito isso aqui, meus irmãos. Olha o que nos diz Leon Denis sobre o amor. Por ele, né, pelo amor, atrai para si todos os pobres, seres retardados nos antros da paixão. Deus atraindo este
envolvendo estes que estão passando por essa dificuldade. Os espíritos cativos da matéria, e por que não dizer, né? Que é exatamente essa essência divina que nos liberta. Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Quando a gente vai estudar o Evangelho de Jesus e temos aquela passagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso pode ser traduzido exatamente nessas palavras também. Conhecereis o amor, porque sem amor não há verdade, sem amor não há justiça, e nós conheceremos a verdadeira liberdade. Por isso que assim, os cativos, que somos todos nós que ainda estamos em aprendizado, necessitamos de forma urgente de conhecer essências ainda maiores. E nós podemos conhecer já aqui na Terra. Para onde você vai na hora que dorme, meu irmão, minha irmã? Nós vamos para onde nossa vibração está nos conduzindo. E nós podemos acessar maravilhosas instâncias espirituais se nós trabalharmos isso dentro de nós, dentro de nosso coração. Bom, agora vamos ao Livro dos Espíritos. A gente citou a questão da justiça, no Livro dos Espíritos, na questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Lembra que a gente estava falando sobre a questão de justiça? Os Espíritos vão nos responder. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então percebamos, só há verdadeira justiça se nós temos amor e se nós temos caridade. Se nós verdadeiramente nos movimentamos na essência desta luz para que consigamos realizar o que nós precisamos aqui na Terra, sermos justos, se nós estamos desenvolvendo o amor e a caridade. Ou seja, a justiça tem um limite, o limite de nosso progresso moral. Por isso que às vezes a gente diz assim, mas o mundo ainda é muito injusto. Ora, meus irmãos, ora, minhas irmãs, é porque nós ainda não realizamos. E a gente não consegue criar num ambiente coletivo aquilo que verdadeiramente está no coração da maioria. E ora, se não está ainda no coração da maioria, isso significa o quê? Isso significa um terreno de trabalho enorme que nós ainda precisamos realizar. Nós vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos, porque ainda tem um trecho muito interessante aqui, que é a resposta a uma pergunta sobre a questão da esmola. Mas dentro dela tem uma frase muito interessante de São Vicente de Paulo, que nos fala exatamente sobre o amor, né? Porque o mais importante de qualquer tipo de ação é a gente amar. Tá? E então nós encontramos esta frase: amem-se uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria. Coisa bonita, né?
a lei de atração. Por isso, sim, que a gente não precisa reclamar sobre a nossa situação. Nossa situação neste plano. Nós temos exatamente aquilo que nós conseguimos através do progresso espiritual que nós realizamos até agora. Por isso que a recomendação é sempre: nunca nos revoltemos, jamais contra as questões que estão postas próximas a nós, porque a partir do momento que a gente exalta essa revolta, nós estamos exatamente em discordância com uma situação que nós mesmos construímos. Não precisamos de revolta, precisamos de trabalho. Precisamos de paciência. Em uma prece, inclusive, Emmanuel nos diz assim, que nos dê força para mudar aquilo que pode ser mudado e nos dê força para compreender aquilo que ainda não pode ser mudado. E isso é amor? Isso é amor. Jesus já nos dizia, né, sobre a questão: não lançai pérolas aos porcos, não deis coisas divinas aos cães. Ele não estava aqui menosprezando os animais de maneira nenhuma. A lógica do Cristo é nos mostrar: ora, esses animais, neste momento, não podem compreender racionalmente determinados tesouros. Eles precisam, sim, ser bem alimentados, bem cuidados. É isso que nós precisamos, né? Para cuidar destes animais domésticos que estão sempre conosco, que são também grandes amigos. E utilizando essa figura de linguagem, a gente diz a mesma coisa em relação a processos sociais que ainda são complicadíssimos. A gente ainda não valoriza ainda o ser humano no seu potencial, por exemplo, de trabalho. Muitas vezes nós estamos ligados num processo em que a gente valoriza o ganho que o outro ser humano pode trazer para nós, né? Olha o que aconteceu no passado com a escravidão, olha o que acontece muitas vezes nas relações do mundo de exploração da força de trabalho. Ah, mas você está falando de força de trabalho, isso daí está parecendo uma aula de administração. Gente, isso tudo faz parte da questão material e da questão do progresso que ainda precisamos realizar. E a gente vai percebendo que aos poucos determinadas mudanças vão ocorrendo. Percebamos que hoje já tem empresas que valorizam o ser humano. Olha que coisa bonita. A coisa mais bonita que a gente vê, por exemplo, é uma empresa, por exemplo, que se preocupa com a mãe. A mulher que tem um filho e coloca lá em determinado local, um local para que ela possa amamentar, para que o filho possa estar junto, valorizando as relações familiares, não transformando isso em entrave. Olha como isso é rico, isso é espiritualidade. E se nós nos preocupamos com isso, poxa, isso já é um grande sentido. Olha como temos terceirizado o cuidado, né, das crianças. A mãe e o pai precisam sair para trabalhar e a criança. Evidente que a escola faz um ótimo trabalho e parabéns para todos aqueles que são professores, coordenadores, diretores, mas a escola não substitui a família. E como é que a gente muda isso? Através do pensamento, através de propostas, através de conscientização. E quando nós estamos fazendo isso, estamos citando apenas um exemplo, também é divino, nós estamos vivenciando o amor. Percebe? Percebe que quando a gente constrói, inclusive, teorias, nós estamos antes. Ah, mas vai ter muita questão de barreiras, vai haver muita questão de gente me olhando torto. Sim, quem disse que mudar é algo fácil? Jesus foi crucificado. Mas a partir do momento que a gente ama, a gente não tem medo disso.
Por isso que é muito desafio da gente dizer o seguinte, né? De nós conseguirmos criar possibilidades cada vez maiores para que a gente valorize verdadeiramente o ser humano naquilo que ele precisa ser valorizado. Que o ser humano se torne o objeto central do mundo. Que as fronteiras caiam. Porque ainda existe o orgulho de raça, o egoísmo de raça, né? E agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vai dizer exatamente sobre esse orgulho. No trecho que nós trazemos aqui, ele está no capítulo 15. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser o seguinte título, deixa eu abrir aqui. Fora da caridade não há salvação. Esse aí já é o recado que a gente já recebe, né? Fora do amor, a gente não vai construir um mundo melhor. Isso é simples e claro. Ah, mas é assim? É. Sem Jesus, a gente realmente não consegue fazer com que as relações se tornem reais. Sabe por quê? Porque as nossas relações são espirituais. E a gente diz isso, inclusive, para as pessoas, né? A gente está vendo muita questão de dificuldade dentro das casas com as famílias, questão do número de separações que houve lá na China, né? Que foi a primeira que passou por essa questão do coronavírus, muitas separações. As pessoas estão com dificuldade de conviver dentro de suas casas. Por quê? Porque acabam deixando de lado essa expressão da vivência do amor e da responsabilidade conjunta de uma encarnação, que não se resume especificamente num processo de felicidade o tempo inteiro, da questão das flores e tudo, não. É responsabilidade, é compreensão, o que está no interior do próximo. Para que assim a gente possa ter a tranquilidade de nós conseguirmos. Haroldo estava falando sobre isso numa live pela Federação Espírita, numa conversa muito interessante ontem. Inclusive, quem quiser entrar no Facebook da Federação Espírita Brasileira, TV FEB, vai poder acompanhar. Foram horas de conversa muito interessante e ele tratou também sobre este tema. E então, aqui no item de número 5, nós temos caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras. Amarás a Deus com toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta. Ele quem? Jesus, né? E está aqui o 2º mandamento, semelhante ao primeiro. Ou seja, que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Assim, tudo o que fizermos contra o próximo é também contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Percebe? Mais uma vez, amar a vivência do amor é um grande desafio a todos nós. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, sabemos o quanto choras, o quanto passa por dificuldades. Sabemos que o coração fica aflito nessa situação,
Às vezes a gente está, neste momento, conversando com alguém que está desempregado, que nessa crise, né, acabou sendo mandado embora. E a gente roga e pede a essas pessoas paciência, tranquilidade. Confiemos em Deus, tudo vai passar. Aproveitemos essa oportunidade. Conversemos com o outro, com o próximo. Percebamos as oportunidades de cooperativismo que temos, as oportunidades de novos aprendizados. Percebamos o valor das pessoas que estão ao nosso lado. Procuremos estabelecer essa verdadeira fraternidade e cumpriremos as nossas missões. Afinal de contas, é tão breve a nossa passagem aqui na Terra. É como o dia de ontem que passou. E para que a gente já possa ir encaminhando para o encerramento, passou rápido, né? Este momento em que a gente esteve aqui reunido. Então, nós vamos terminar essa página aqui de Emmanuel. Falando sobre o amor, a gente está no livro Pensamento e Vida, né? E ele havia acabado de nos dizer sobre a questão que o amor é o fundamento de toda a vida e justiça, é toda a lei. E a gente aprendeu, né, através desse caminho que nós fizemos, desse trabalho de raciocínio que todos nós fizemos, né? Então, através do amor, surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos, sem prazo, o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos quanto, impensadamente, nos consagrando ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele, que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte,
é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame. Transforme-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração e toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a sábia vontade e misericordiosa vontade. E para que a vida e o pensamento de todos nós se retratem às pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que possamos desenvolver e aprender este amor de Jesus. Viver como Jesus viveu, né? Até uma música muito bonitinha que fala sobre isso, né? Amar como Jesus amou, né? Bom, não vou cantar porque senão daqui a pouco todo mundo vai embora, né? Bom, a nossa irmã Márcia faz o seguinte comentário. É tão breve, ela falando sobre a passagem de nossa vida aqui, né? Então, cuidemos da qualidade de nosso tempo. Muito bem. É isso mesmo. Vamos cuidar da qualidade do nosso tempo. Nós estamos aqui fazendo isso, né? Refletindo juntos neste amor de Jesus. E vamos encaminhar agora para a prece. Você, meu irmão, minha irmã, que neste momento está conosco, você que vai acompanhar esse vídeo mais tarde, neste momento, pense naquele que necessita, naquele que está no leito do hospital, naquele que às vezes está na prisão, aquele ente querido que você neste momento gostaria tanto de abraçar e por causa dessa crise a gente acaba tendo que manter esse distanciamento. Vamos pensar nele e abraçá-lo espiritualmente. Aqui nós abraçamos espiritualmente todos que estão aqui conosco, acompanhando nesta vibração maravilhosa, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre, nessa retratação do Sermão da Montanha, em que rogou pelos seus discípulos, que somos todos nós. E juntos, elevando o nosso pensamento e mais uma vez, fazendo esse instante de silêncio, nós vamos orar. Vou colocar uma pequena música aqui, para que a gente possa melhor nos concentrar. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a juntos vibrarmos por um mundo melhor.
Neste momento, todos também estão recebendo o passe magnético, o passe coletivo realizado pelos trabalhadores desta casa, harmonizando corpo e espírito. Que assim seja. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos a todos pelo carinho, pela vibração. A nossa irmã Viviane agradecendo aqui. A gente agradece você, irmã Viviane, pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Um ótimo domingo a todos. Deus abençoe essa semana e que possamos estar sempre com o nosso Divino Mestre. Basta que amemos, que manifestemos esta boa vontade em cada dia amarmos melhor. Um grande abraço